Mas, minha gente, envelhecer não é o fim do caminho, é o começo de novas oportunidades. É o início de muita coisa boa que nós podemos e merecemos usufruir. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Saber Sênior Trajetórias. Um podcast que celebra com você a longevidade, a educação ao longo da vida e também o poder transformador do saber, esse saber acumulado ao longo da vida. Uma produção de EMEI Academy em parceria com a rede Geronto. Para começar essa nossa jornada, eu tenho ao nosso lado a Suzana Fungueto, que é diretora do EMEI, nossa querida amiga, educadora, pesquisadora, ela que também é idealizadora desse nosso projeto. Suzana, uma alegria muito grande, uma honra para nós dividir esse espaço contigo. A gente já tem tanta intimidade, É, é. né? E vamos conversar, vamos trocar ótimas ideias. Bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez, é importante a gente fazer essa troca e o espírito deste programa é a troca de conhecimento. É verdade. Agora, já quero começar te perguntando das suas origens, né? Eu sei que você é gaúcha, mas eu gostaria de entender como é que surgiu essa sua esse seu desejo de servir as pessoas dessa forma, desse jeito tão especial, que tem relação tão direta com a longevidade, trabalhar com os idosos. Como é que surgiu isso dentro da sua formação, que eu acabei de mostrar, né? Você sendo educadora, pesquisadora, como é que surgiu esse seu sonho de, inclusive, construir o e-mail? O primeiro contato que eu tive com a questão do envelhecimento foi na Faculdade de Educação Especial, na Universidade Federal de Santa Maria, que à época era o primeiro curso de educação especial do Brasil. Lá nós trabalhávamos da estimulação precoce ao envelhecimento. Uhum, Então, nós trabalhávamos todas as fases da vida e a possibilidade do sujeito interagir em relação à sua aprendizagem. Na minha área, que era deficiência mental, porque eu já sou, digamos assim, quase um tiranossauro, porque isso não existe mais deficiência mental, hoje é deficiência intelectual. Então, nós tínhamos que aprender a média, a normalidade. Então, nós tínhamos estudos com a área da medicina, da fisioterapia, a fonoaudiologia, e nós tínhamos que entender da psicologia, psiquiatria, nós tínhamos que entender como esse sujeito se desenvolvia no tempo e no espaço, uhum. desde a concepção, né, até a sua morte. E como um sujeito com deficiência intelectual aprendia. E aí eu fui aprender na faculdade que um sujeito com deficiência intelectual, ele vive se bem, se acolhido pela sua família e pela sociedade, e que muitas vezes o que é menos em termos de aprendizagem pode ser mais em qualidade de vida. Uhum. Então, esse foi o primeiro encontro. Eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças. E à época fiz um trabalho que era levar a escola para dentro do hospital, que se chama, que mais tarde foi concentrado no Hospital Universitário de Santa Maria. Então, eu lá com 18 anos, há muito tempo atrás, no túnel do tempo, coloquei a questão da escola dentro do hospital. E disso surgiu um projeto que foi a Turma do IC, que é um projeto que completou 30 anos. Por favor, não calculem a minha idade, porque assim, eu já Tá tenho. dando pistas, né, Estou dando Suzana? pistas em relação a isso. O ano passado eu tive na universidade, visitei o projeto, muito me deu orgulho de ter começado essa semente, de trabalhar a partir do lúdico com o sujeito, né, com crianças. Na época, as crianças com câncer não podiam ir para a escola, a gente levava a escola, 70% das crianças eram afastadas da escola, a gente desenvolveu todo um método. A partir disso, teve concurso federal, no Brasil inteiro, para levar a classe hospitalar, e muito me orgulho disso. Passa-se o tempo, Uhum. termino o mestrado, já estou indo para o mestrado. Tá. Quando terminei o mestrado, então já tinha toda essa trajetória com bebês e crianças, mas sempre com a família junto. Sim. E nunca dissociei esse processo. Quando eu saio, faço algumas mudanças na vida e vou morar em Porto Alegre e começo a trabalhar com adolescentes.
Aí, na adolescência, eu vou subindo o grau de desenvolvimento. Começo a Uhum, trabalhar com programas de educação para a saúde. Nesses programas de educação para a saúde, muitos com criança, mas assim me concentro mais com os adolescentes. uhum, Tá, me mudo, vou para Brasília. Quando chego em Brasília, vou ser professora em Brasília. Porto Alegre, eu fui professora também, em uma universidade. Chego em Brasília, vou trabalhar. Quando eu olho assim, não, você tem que fazer classe hospitalar no hospital universitário lá. hum. Volto para fazer classe hospitalar. Aí comecei a trabalhar com classe hospitalar, 70% dos leitos da pediatria são para crianças vindas das tribos de aldeia indígena. Vou conhecer a questão das aldeias indígenas e lá vem o índio e a Índia. E aí eles eram da tribo Xavante. Uhum. E aí, vamos embora, vamos nisso. Nisso conheço a minha orientadora de de doutorado, que diz o seguinte: vamos que por acaso já tinha tido uma passagem lá pela Federal de Santa Maria, onde é que eu tinha feito a faculdade, a gente tinha trabalhado assim, eu ainda vou te fazer trabalhar com idosos. Eu disse assim, mas são os únicos que eu não trabalhei. Uhum. E aí a gente começa a fazer uma série de projetos de educação para a saúde, envolvendo várias instituições de Brasília, e ela olha assim, vai ter uma hora, você está me fazendo trabalhar com criança e adolescente, você vai trabalhar com idosos. E aí eu ajudo ela a criar um programa de extensão para pessoas idosas, que vai desde o conhecimento da sua saúde até a apresentação de trabalhos, e eles passam 2 anos dentro da universidade. Ela é a criadora e eu fui a mola que traz a questão da intergeracionalidade para essas avós que iam para o programa e eu ajudei nessa parte de criação, de fazer uma correlação entre como elas poderiam ser cuidadoras de criança, entender bem direitinho o que a medicina fala sobre criança, aproveitando o saber adquirido das avós e vendo Uhum. aquilo que era certo. Pode tomar chá, não pode tomar chá. Quando você é vó recém iniciada, você vai dar chá, não vai? O leite materno é bom, não é? E toda essa questão. O mundo passa, e aí uma série de questões me trazem Aracaju, onde a gente funda o e-mail. E o e-mail aqui em Aracaju, ele trabalha com a questão do envelhecimento, intergeracionalidade, qualidade de vida e o propósito de entender o mundo nessa área constante e emergente, que é a questão do envelhecimento. Então é por isso que é essa trajetória toda que me Trajetória. leva a esse espaço e essa conversa com você. E como é que você se encontrou com o saber sênior? De onde surgiu essa expressão e qual seria a melhor definição para esse saber sênior envolvendo a memória, coletiva, a tradição oral, né? Tantos componentes, Suzana, que criam, que formam esse saber sênior. Bom, tudo que a gente cria está ligado às nossas vivências, né? De Uhum, alguma forma. Eu fui uma criança muito abençoada. Eu convivi com bisavó e avós. Então, eu sempre convivi com muitas histórias. E eu gosto muito de histórias. Quando estava na faculdade, eu entendi que o conhecimento ele sempre foi passado de forma oral para depois vir a questão da escrita. E isso faz parte da evolução natural do sujeito. Então, o saber sênior ele aparece, ele é criado como programa para valorizar as histórias de vida das pessoas em relação à sua profissão, mas também à sua trajetória pessoal, como se constitui enquanto sujeito. Eu acredito muito na essência humana. E eu acho que as pessoas têm boas histórias para contar, e eu sou apaixonada por histórias. Da mesma forma, Sérgio, que você, uhum, como jornalista, hum. qual é a sua história e como é que isso te fez chegar aqui? Tá vendo só? Agora eu começo a ser entrevistado, né? Você sabe que eu vejo, como você disse, nós somos verdadeiras bibliotecas ambulantes, né? Nós temos muitas histórias dentro de nós. Mas de uma maneira, porque eu sou inclusive mais veterano que você, de uma maneira bem resumida, eu acredito que eu tenha nascido para a comunicação. Eu tinha 7 anos de idade, a minha família católica apostólica romana, frequentava a igreja católica e quando eu vislumbrava o celebrante, o sacerdote ali, o padre, eu ficava encantado.
mas me encantava a ritualização das missas, né. E eu quis ser coroinha. Coroinha, para quem não sabe, serve ao padre ali em várias circunstâncias. Tem uma batinazinha bonitinha, né, vermelha e branca e tal, muito bacana. E aí eu fui ser coroinha. Num determinado dia, o padre João, que era o celebrante, era o pároco da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, ele estava afônico, ele estava sem voz. E eu já tinha aprendido a ler com os meus irmãos mais velhos, com 5 anos eu já lia correntemente. E aí quando eu percebi isso, eu tinha 8, 9 anos de idade, falei: "Padre João, eu leio para o senhor". Ele falou: "Não, só pode ser brincadeira, né", o menininho desse tamanho, falou: "Eu leio para o senhor". Quando eu peguei o livro, né, da missa, comecei a ler, ele falou: "Não é possível", já lia correntemente. A partir dali, eu comecei a fazer as leituras dos evangelhos, né. Nos dias comuns, você faz uma leitura, e no sábado e domingo são 2 leituras do evangelho. Aí eu me tornei ali para aquela região, né, no Rio Grande do Sul, uma figura, assim, bem conhecida, né. E percebi essa notoriedade. Depois eu fui ser, seminarista, estudei em colégio salesiano, imaginava ser padre, mas não era essa a minha vocação. E lá aprendi muita coisa, aprendi teatro, aprendi grego, francês, aprendi e latim, né, que é uma maravilha, uma coisa fantástica. Depois quando eu saí, já tendo essa cultura bem bacana, bem consolidada, eu tenho um tio que era gerente de uma rádio, e eu fui fazer um teste na rádio, eu tinha inacreditáveis 15 anos e passei. A partir dali nunca mais parei. E aí fui trabalhar em emissoras de rádio, sempre apaixonado, apaixonado, eu amo rádio até hoje. Não consigo me desassociar de rádio, sempre fiz rádio. E depois, na sequência, fui fazer televisão. Eu fui morar no Rio de Janeiro, passei num teste muito rigoroso no sistema Globo de rádio, na Rádio Globo AM e Globo FM, e depois fui trabalhar na TV Globo, um ano depois que eu já estava no Rio. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por esses locais onde eu atuei. Depois de 21 anos, eu voltei para São Paulo e eu sempre gostei muito de comunicação popular, né? E houve uma fase na minha vida que eu só me dediquei ao rádio exatamente por isso. Por ser uma comunicação mais popular, uma coisa mais próxima e da qual eu tivesse mais controle. Mas eu nunca deixei de fazer tanto rádio quanto televisão e publicidade. Eu fui locutor de grandes anunciantes, eu fui locutor da General Motors, Microsoft, eu gravei para Avon, gravei para Bradesco durante mais de 20 anos, 25 anos por aí. Eu era a voz oficial do Bradesco, gravei para Volkswagen, gravei para vários anunciantes, mas eu sempre gostei muito de me comunicar, né, de usar a minha voz como veículo de edificação, de aprimoramento das pessoas. Eu sempre busco, se você pudesse observar a minha carreira, sempre tem essa conotação de reflexão. Eu sempre busco fazermos pensar, mas de uma maneira positiva, de uma maneira bacana, e estimulando as pessoas, usando a comunicação, a minha voz, que é a minha ferramenta, mas o improviso também, esse desencadear de histórias, né, storytelling, exatamente para isso, para a gente refletir, mas sempre buscando isso. Eu tenho um quadro chamado O Poder da Palavra, que faz muito sucesso em redes sociais, e por vários motivos tem milhões e milhões de visualizações, alguns vídeos, não pelo meu talento próprio, mas pelo conteúdo, né. O conteúdo é muito interessante e em determinados momentos acabou por despertar a atenção de muita gente. Então o que eu gosto mesmo é disso, é de me comunicar, e tendo essa essência de sempre acreditar no ser humano. De sempre, assim, ter essa esperança, sabe, de em algum momento eu coloco essa pitadazinha, de você se acreditar, de você usar, de você criar, de você sempre ter fé naquilo que você faz, porque não é só por uma questão espiritual, mas pela leveza que você Exatamente. tem, assim, isso me torna leve quando eu entro num estúdio feito esse, e imaginar que eu possa desempenhar um bom papel. Eu não tenho a menor tensão, pelo contrário, eu tenho uma intimidade muito grande por isso. Mas num determinado momento, alguma coisa eu vou dizer que possa fazer você pensar o quanto você é bacana, o quanto você é insubstituível e o quanto você é especial. E essa ideia do saber sênior. E ele vem com esse caráter intergeracional, porque ele remete também à assinatura do programa. Ela tá lá, ela foi inspirada tanto na assinatura do Walt Disney ou do Cartoon Network. Uhum.
Mas é do Cartoon antigo, né? Porque não é do Cartoon agora. Eu lembro, Inclusive, eu estava com a lembro. equipe aqui do programa, com a produtora. Você lembra do o- Pernalonga? Aham, Fazia assim um... do pica-pau, né? Pica-pau. E a gente, nessa inspiração, é para dizer assim: isso tem assinatura, isso tem marca, a vida das pessoas tem marca. Por exemplo, você, seu apresentador, traz para gente o peso de uma trajetória vivida, com momentos bons e momentos ruins, mas que faz com que você, que acredita na essência humana, esteja aqui comandando esse processo. Então, assim, nós Uhum. vamos ter convidados da área da medicina, da área do direito, da área da gastronomia, da área do turismo, da área de curiosidades, da área da psicologia e todos que agregarem, né, toda essa história. Por quê? Porque a vida ela tem que ser vivida e ela tem que ser contada. Então, assim, em termos de conhecimento, quando eu fui conversar em um congresso, por que saber sênior? Isso, por exemplo, na Europa é quase uma coisa Natural, natural, porque o saber é espontânea. sênior. Eu disse assim, no Brasil não, porque a gente tem uma questão relacionada com etarismo, a gente tem uma questão relacionada à não observância do envelhecimento. E por que que a gente tem? Porque a gente era um país jovem, que Uhum. envelheceu muito rápido. Muito rápido, né, Né? Suzana? E aí a gente não sabe conviver com esses idosos. E assim, tem uma questão de respeito. Eu sempre fui uma pessoa inquieta e eu sempre achei que a escola era o máximo. Então, a escola era um lugar de saber, a escola era um lugar para mim onde eu ia para aprender. E eu tinha um respeito muito grande pela minha professora, e até porque se eu não tivesse, a minha mãe olhava e dizia assim: não me interessa o que você fez, quem manda é a professora e você tem que ter respeito, porque ela é sua professora. É verdade. Hoje, em relação ao envelhecimento, eu sinto mais ou menos fazendo uma correlação isso. A gente não respeita os idosos. A gente não dá a vez para o idoso. Ah, tem o estatuto do idoso. Ah, eu vou ter que levantar no ônibus porque apareceu um idoso. No banco, será que eu vou ter que ceder o meu lugar na fila? Porque esse Exatamente. oportunista, ele está né? É, Ele está se aproveitando. ele vai lá porque ele não tem o que fazer. Leva os documentos da família e vai lá Exatamente. e faz os pagamentos. Então, assim, as pessoas não respeitam essas histórias, esses processos. Quando eu era criança, a pessoa mais velha falava, eu já sabia que eu tinha que ficar quieta. Isso. Hoje, a criança bate boca com a mãe, com o celular na mão, e aí não tem o quê? O que está faltando ali? Na minha opinião, Sérgio, falta avó. Falta avô para dizer assim: ei, garoto, ei, garota, respeita a sua mãe. Respeito e também a essência da educação, né. Agora, você sabe que você me falou uma coisa, eu vou até te contar algo interessante quando você, propõe algo que me chamou muita atenção, isso dos idosos. Você sabe que desde criança, Susana, nessa trajetória que eu falei a meu respeito, claro que eu tive muitas dificuldades, muitos desafios, mas sabe como eu aprendia? Era uma coisa impressionante. Eu aprendia só vendo os grandes profissionais muito mais experientes que eu. Sabe como? Por exemplo, locução. Eu quando entrei na TV Globo, eu fiquei durante 3 meses fazendo, essa vivência, era uma vivência com um grande locutor, um dos maiores locutores que houve no país, chamado Dirceu Rabelo. E aí a proposta era a seguinte, eu ficava olhando ele trabalhar, e eu falei: "Mas espera aí, mas eu vou ficar 3 meses assim?" Ele falou: "É, a proposta é a seguinte, você fica num estágio de 3 meses, e depois a gente te faz um teste, se você passar no teste, a gente faz uma proposta profissional." "Sim, mas o que eu vou fazer?" "Não, você vai assistir." Sim, mas o que que eu vou assistir? Você vai assistir o Dirceu trabalhando. O Dirceu tem no mínimo o dobro da minha idade, já se aposentou e tal. E eu ficava olhando ele. Você acredita que esse espelhamento foi tão profundo que eu cheguei a um nível de a secretária, quando eu passava, ela não sabia se era o Dirceu ou eu que estava falando. Por quê? Porque eu comecei a prestar atenção na mandíbula dele, Claro. no relaxamento da mandíbula dele, no olhar dele, no como ele se posicionava, como ele colocava o texto, como ele interpretava. Neste domingo no Fantástico, você vai acompanhar a história de Susana Fungueto em entrevista exclusiva. Aí eu ia percebendo
a respiração dele, porque eu estava do lado dele. E quando eu conversava com ele, eu percebia que não havia diferenciação entre a voz dele, que ele produzia no microfone, quando ele conversava comigo. E como ele se expressar, como é que era a velocidade. Domingo, no Fantástico, Globo e você, tudo a ver, era tudo. Eu fui percebendo. Por quê? Porque eu, primeiro, tive respeito. Segundo, o diretor do departamento disse: esse é um gênio. Você vai conviver com um gênio. E você vai ter o privilégio. Agora, cabe a você usufruir ou não. O que eu entendi, o quanto eu podia aprender com aqueles que sabiam Exatamente. há muito tempo mais que eu, porque ele inventou um estilo. Então hoje, eu não sei porquê, por isso eu te pergunto, o que que acontece afinal com o nosso país que não reconhece o valor daquele que é muito mais experiente, que viu muito mais que você, que esteve em situações muito mais sérias, dificultosas, porque você sabe disso. O que a gente viveu sem internet. A É, gente sobreviveu sem cinto de segurança, sem lei seca. É inacreditável, mas ainda assim, a geração atual, lamentavelmente, brinca muito com a gente e faz da gente uma piada, com exceções honrosas, mas a maioria transforma a velhice numa brincadeira de mau gosto. Como se os outros não fossem envelhecer, como se eles próprios não fossem envelhecer. Todo mundo quer viver, mas ninguém quer envelhecer. mas aí, exatamente. E aí você vai aos seus modelos, né? Aos seus modelos de como as famílias estão organizadas hoje. Existe uma falta de organização familiar. Hoje, os professores sofrem muito com isso, porque a criança passa da educação infantil ao no final do ensino médio, 12 anos na escola, e os pais entregam aquela criança como assim, ah, não está comigo, A responsabilidade não é mais né? minha. São raros os avós que vivem perto dos netos. Então, assim, essa relação de família, de tempo, espaço, vida em países europeus é diferente. A concepção de mundo é diferente. Hoje, grandes famílias, e aí eu estou falando abastadas, né, financeiramente, estão fazendo com que os filhos fiquem em colégios internos, nas férias, para estudar filosofia, respeito à natureza e respeito às pessoas e artes, e longe do celular. O que que a gente faz no Brasil? O bebê mal saiu, tu já entrega um celular. Então, assim, ó, a É gente mata a verdade. palavra, a gente mata o processo. Eu lembro, e aí, assim, outra denúncia que a gente já tem boa vivência, né, boa trajetória. Na minha cidade, a primeira televisão a cores foi na minha casa. Meu pai é motorista de caminhão e em troca de uma carga ganhou a A TV, televisão Telefunken, colorida, Telefunken, lembro. de válvula, que esquentava. Seletor de É, canais. as pessoas vinham Tinha que assistir esquentar. televisão lá em casa, E eu fui né? assistir televisão com 7 anos. A Exato. primeira TV da minha vida foi aos 7 anos, que não era nossa, inclusive. E aí, essa TV, ela unia as pessoas que iam para o sofá conversar, debater sobre o assunto. Hoje, ninguém está aí, cada um está com o seu canal, ninguém conversa sobre nada, ninguém conversa sobre a série, ninguém faz nada, tudo é muito automático. Então, assim, o respeito a esse idoso, que respeito é? Eu não convivo, isso não existe. Ser velho é sinônimo de ser alguém que já viveu, já teve o seu espaço. Tchau para ti. Só que não é É assim. triste, né. Agora me diga o seguinte, Susana, com todo, esse seu conhecimento, sua trajetória, né, com a sua visão, haveria alguma solução para o Brasil a médio prazo? Não diria curto, mas médio e longo prazo? O que que poderia ser feito afinal, para Ah, mudar essa forma de pensar? essa forma de pensar, ela se traduz em ações. Por exemplo, na educação superior existem vários programas relacionados ao envelhecimento. Uhum. E a primeira faculdade do Brasil que trabalha sobre a questão da longevidade e o envelhecimento é aqui em Aracaju. E eu diria uma das poucas do mundo. Do mundo. Então, a gente tem que propor políticas públicas, a gente tem que fazer com que realmente aconteça aquilo que está previsto no Estatuto do Idoso, tem que trabalhar todo esse processo de entendimento de direitos e deveres. Não é só direito, é direitos e deveres. Uhum. Tem que trabalhar a questão relacionada ao que eu quero da minha vida, o que eu vou fazer nos próximos 30 anos da minha vida, porque as pessoas que
hoje tem 50, provavelmente elas vão viver mais 40 anos. Elas vão chegar próximos dos 90. 90. Os meus filhos vão viver mais de 100 anos. Os meus netos, sei lá. Então, assim, a expectativa de vida, a medicina está fazendo com que isso aconteça. Só que, assim, que lugar eu quero no mundo? E não é um envelhecimento onde eu com 60 vou parecer alguém de 40. Eu com 60 tenho 60, eu com 50 tenho 50. E eu vivi, eu tenho marcas dessa vida. É. E essas marcas me fazem ser quem eu sou. E este programa traz, né, à tona todas essas marcas, porque essas marcas são o diferencial. O Brasil que envelhece é o Brasil que precisa se enxergar. Não é, tá passando, né, essa novela, Brasil mostra a tua cara. A tua cara é velha. A tua cara não é mais nova. Então, quando a gente tem uma principal protagonista com 60 anos, com todo aquele vigor, se a gente comparar que é um remake com duas atrizes, né, que fazem o papel principal, que com 60 anos na primeira versão é bem diferente, que a de 60 parece a de 40, Regina Duarte e a outra, a Regina Duarte e a Thaís Thaís Araújo. Araújo. A, como é que é? A Beatriz Segal e a Débora Blocher. Isso. Simplesmente você vê uma relação contra ao corpo, ao tempo, ao espaço. Só que todas essas atrizes, elas dizem, né, já disseram, né, que tem uma que não está mais, né, entre a gente, disseram o seguinte: eu sou uma mulher que me preocupa com o Brasil. A Beatriz Segal dizia: eu me preocupo. Todo mundo está preocupado em quem matou Odete Roitman. Mas assim, gente, ninguém está preocupado que matar alguém é crime? Então, assim, eu estava recuperando algumas falas dela. Então, assim, ninguém está preocupado que o Brasil envelheceu. Teve uma audiência pública que falou de envelhecimento no Senado Federal e na Câmara. Quantos idosos compareceram? Só que se eu não me espelhar, o meu futuro não é agora, o meu futuro já chegou. E a gente acaba não Quer pensando dizer, nisso, né? a frase não é correta. O meu futuro não é depois, o meu futuro é agora. É agora. Então, assim, eu preciso entender quem eu sou e para onde eu quero ir. Eu não posso ter uma calçada, que não esteja adequada. Queda é a principal causa-morte de Mata, né? idosos. Mata se não tiver o atendimento em 1 hora. Todo mundo tem que falar sobre queda, todo mundo tem que reclamar com o poder público da calçada. Terríveis, Tem uma que pior que a exigir, a outra. gente paga IPTU nesse país inteiro. Ah, tem que ter hoje economia prateada. Economia prateada vai mudar, são bilhões e bilhões de dólares no mundo inteiro. Só que assim, qual o estímulo à economia prateada no meu município, no meu estado e no meu país? Como é que eu vou recolocar? Como é que eu vou me reinventar? Eu acho que o envelhecimento ele está muito ligado a essa reinvenção. E essas 3 ferramentas, né, nós temos o podcast Saber Sênior, nós temos o nosso e-mail, Academy, e temos a Rede Geronto. São 3 ferramentas poderosas que podem ser utilizadas e são usadas de que forma, Susana? Vamos lá, como é que é assim? Vamos à essência, né? Uhum, O Saber Sênior, ele traz a história, ele traz o contexto e ele traz as diferentes vivências relacionadas relacionadas às histórias de vida, ao tempo e ao espaço das pessoas que construíram a sua vida profissional. uhum, O EMEI, ele é uma faculdade que tem um curso de graduação em Direito. Hoje tem pós-graduação, tem cursos de aperfeiçoamento que fazem correlação com essa melhora de vida da população, do envelhecimento, do respeito ao envelhecimento, à longevidade, intergeracionalidade, questões relacionadas à política pública e todo o processo. A Rede Geronto é uma rede internacional de estudos em gerontologia que é composta por instituições e serviços no Brasil e fora do Brasil, e ela é responsável por fazer pontes entre essas instituições e esses serviços para que haja a criação de elementos ligados à vida do idoso, mas a partir do olhar do idoso. uhum. Porque a academia ela fala sobre o idoso, mas ela não ouve o idoso.
Por exemplo, a Rede Geronto tem uma revista que se chama Diálogos em Gerontologia, onde o conselho editorial é majoritariamente de idosos. E ela usou a ter neste conselho o idoso que não tem titulação. E foi uma briga. Mas como? Eu disse assim, gente, como é que uma rede que tem que ouvir os idosos, Todos, né? todos, não vai valorizar isso? Vai se. Ah, mas as regras. Eu disse, regras estão aí para serem mudadas. Eu sempre acreditei nisso, desde criança, e eu acho que numa vertente mais Alice no País das Maravilhas, né? Eu acho que isso é possível. Suzana, a gente agradece demais por compartilhar conosco a essência do Saber Siano. Você sabe a honra que é para mim estar aqui, né, conduzindo esses trabalhos, mais que conduzindo, compartilhando desses trabalhos, porque também é a minha fase. Talvez eu tenha comentado já com você, porque eu nunca vivi um período tão bonito da minha vida, né? Eu percebi um crescimento muito grande na minha vida aos 40. Foi o nascimento da minha filha, foi um marco na minha vida. Depois houve uma mudança radical, aos 50 anos, uma grande mudança também. Quando aos 60, eu te digo assim com a maior sinceridade que eu possa ter, do fundo do meu coração, o quanto eu me sinto pleno, o quanto eu me sinto ativo, e você ainda hoje até me emocionava, me orgulhava falando do meu trabalho em televisão. Eu nunca senti tanta energia na minha vida, tanta disposição e assim, a cabeça, sabe, o cérebro funcionando tão bem. Então, por isso que eu me sinto honrado, porque estou aqui, vou representando também essas pessoas que estão se surpreendendo com essa possibilidade de você ter uma qualidade de vida legal. Mas isso que a gente aprende aqui no Saber Sênior, no podcast, no e-mail e também na Rede Geronto. Também tem algo que eu queria compartilhar contigo, Suzana. A responsabilidade que nós devemos ter. Eu tenho a responsabilidade com o Sérgio. Não é só governo federal, os governos constituídos, estadual, municipal, os conselhos idosos. Eu também preciso me defender. Eu também preciso gostar de mim, preciso me orgulhar da minha idade, né, a minha fisionomia toda marcada. Dia desse eu conversava com uma cirurgiã plástica no balanço geral que eu apresento, e eu brinquei com ela, falei: olha, eu lamento, mas eu vou assumir o meu envelhecimento. Por quê? Porque tem que ter um apresentador envelhecendo. Ela falou: eu acho que você não vai ser meu cliente. Eu falei: eu acho que não. Eu acho que eu vou optar por estar, assim, publicamente envelhecendo. Então que nós possamos também ter esse aprimoramento pessoal e a gente se valorizar. Realmente, eu tenho 62 anos, estou feliz da vida e espero completar muitos outros anos de vida, mas com essa disposição, com essa qualidade de vida. Então nós te agradecemos nesse momento Obrigada. por você ter criado, o nosso podcast, o nosso e-mail, a nossa Rede Geronto. Não sei como te agradecer, mas muito obrigado por pensar em nós. E eu gostaria de dizer que isso também me move, porque essa essência humana, ela sempre me faz pensar naquilo que é bom. E aquilo que é bom naturalmente acontece. Demora um pouquinho, mas acontece. Então, eu acho que isso também faz parte da trajetória das pessoas. As pessoas se unem a projetos, as pessoas se unem a causas, as pessoas se unem a proposições que elas nunca imaginaram. Eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com idosos e hoje aqui sou uma das defensoras, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, eu gostaria de te agradecer por ter aceito o convite Muito e obrigado. dizer que esses episódios vão ser muito legais porque vão contar as histórias de uma forma diferente, lembrando sempre que estamos vivos e temos muita energia, né, para oferecer para as pessoas. Obrigada. Temos muita lenha para queimar ainda, né? Eu não quis falar isso, né? Vamos lá, querido. Obrigado, obrigado, obrigado. Gratidão por você nos acompanhar. É muito importante a sua participação. Por favor, se você gostou, nós esperamos, né, Suzana, que você tenha gostado bastante. Curta, compartilhe e siga também as nossas redes sociais, @emeiacademy e @Rede Geronto. Todos os episódios do Saber Sênior, trajetórias estão disponíveis no YouTube e também no Spotify. Até a próxima. Muito obrigado, obrigado, Suzana, e gratidão.